Olá, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Eu inicio esse dia esperando realmente que todos estejam bem, tá? E vamos começar então uma nova unidade de aprendizagem, né? Uma unidade que é a minha xodó, como eu sempre falo, né? Um conteúdo que me escolheu, eu acho mais do que eu escolhi, que entrou na minha vida desde muito cedo e que eu tenho prazer de compartilhar o que eu sei, o pouco que eu sei com vocês, tá? A nossa disciplina de desenvolvimento humano pré-natal, ela tem o objetivo, obviamente, claro, de permitir que a gente tenha um maior aprofundamento sobre os processos associados ao desenvolvimento do nosso corpo antes do nosso nascimento, tá? Ela é uma disciplina que, de acordo com a carga horária dela, né, que é em torno de 30 horas, impede que a gente termine, né, ou seja, que a gente utilize ou conheça todos os processos de uma maneira mais detalhada, mas ela permite que a gente tenha essa base, que é algo essencial para o desenvolvimento de qualquer conhecimento de qualquer curso das áreas da saúde, tá? Então, num primeiro momento, eu gostaria de apresentar a vocês, como é de praxe para quem é meu aluno, sabe que a primeira coisa que a gente começa quando inicia alguma disciplina é entender o conceito dessa disciplina, né? O que seria a embriologia, o que nós estudaríamos na embriologia. Como o próprio nome sugere, o termo êmbrio, né, lembra de embrião e logia de estudo, o estudo do embrião. Entretanto, quando nós buscamos esse conceito nos livros, em geral, nós temos esse primeiro, né, conceito que é o estudo dos embriões e fetos. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vê esse conceito escrito, né, a gente já nota que o termo embriologia, ele falha ao representar o escopo total de entendimento nesse campo de atuação, tá? Então, é o estudo dos embriões e fetos. Mas tudo bem, o que seriam, então, esses embriões e fetos? Como vocês já devem saber, embriões e fetos são etapas no processo do desenvolvimento, né? Aqui nós temos duas fotos representando um embrião de aproximadamente 6 semanas e um feto de aproximadamente 12 semanas. Como são embrião e feto, isso quer dizer que são coisas diferentes, né? E de acordo com as figuras, a gente já consegue estabelecer uma questão de temporalidade, ou seja, os embriões, eles vêm antes no desenvolvimento do que os fetos. E deve existir, obviamente, algo entre 6 e 12 semanas que permita que a gente tenha um passo, né, no processo do desenvolvimento, deixando de ser embrião para ser feto. Tá? Então, em relação a essas duas figuras e associado ao entendimento do que é um embrião e feto, primeira coisa que a gente tem que observar, eles são iguais? Com certeza absoluta, se vocês virem ou estiverem olhando com atenção, vocês verão que são dois momentos diferentes na nossa vida. Né? Não, eles não são iguais. Né? E aí vem a pergunta: qual é a diferença entre eles? E tenho certeza, baseado na minha experiência de alguns anos no trabalho com a embriologia, que a grande maioria de vocês pensa o grau de desenvolvimento. E sim, é o grau de desenvolvimento. Mas o que significaria, o que vocês entendem por esse desenvolvimento? Essa é a grande questão. O que é o desenvolvimento? Né? Algumas pessoas poderiam pensar, são os órgãos.
E se eu afirmasse a vocês que os órgãos que tem aqui, pelo menos os visíveis, né? Nós temos aqui braços, tem mãos, olhos e olhos. Aqui tem desenvolvimento do sistema nervoso, aqui também tem sistema nervoso, que tem base de orelha, aqui também, pernas, né? Tem um fígado, aqui também tem um fígado. Então, desenvolvimento no o que seria, não é o que tem, né? Mas de que forma isso contribui para o processo metabólico de uma maneira geral. Eu acho que essa é a grande questão quando a gente pensa em desenvolvimento, tá? E aí, quando a gente fala, então, tudo bem, eu entendo que feto e embrião não são iguais, que existe uma diferença em relação ao desenvolvimento, que o desenvolvimento aqui não está só associado a ter ou não ter algo, mas sim como isso funciona ou trabalha, ou está ajudando ou limitando o processo de manutenção da vida. A segunda questão é, então, o que faz, o que ocorre para que a gente tenha a passagem do embrião para o feto, ou quando é que começa cada uma das etapas? Bem, para a gente responder isso, tá? Algo que é importante que a gente tenha noção é que nós temos o início do desenvolvimento acontecendo com o que a gente conhece fecundação. Na fecundação, você tem a formação desse primeiro, da origem a esse ser que irá desenvolver. Nesse momento, a partir desse momento, nós temos o que a gente conhece como período embrionário, para a maioria dos embriologistas. Embora esse período possa ser subdividido em pré-embrionário e embrionário, tenhamos a ideia de que nós temos aí um momento onde nós somos chamados de embrião. Esse momento, ele equivale às primeiras semanas de gestação, especificamente as primeiras 8 semanas ou 56 dias. Então, nesses 56 dias, você terá nós somos conhecidos como embriões. E nesse momento, nós teremos a organização básica de todo o nosso corpo. Durante esses 56 dias, ocorrerá uma série de processos mecânicos, biológicos, físicos, químicos, que culminarão na produção dos nossos órgãos, num processo denominado organogênese. Então, a organogênese, ela tem como, digamos, um papel, um momento primordial, essas primeiras 8 semanas que permitem, então, o desenvolvimento dos nossos órgãos. Mas muito mais do que isso, tá? Durante a organogênese, a gente terá aos poucos o processo chamado de morfogênese, visto que o aparecimento dos órgãos ele está associado de forma direta com o aparecimento da forma humana, no caso, ou da forma de qualquer espécie da qual nós tenhamos ou estejamos acompanhando o desenvolvimento, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, em outras palavras, é que o período embrionário ele iniciaria com a formação de uma célula que a gente chama de célula ovo-zigoto e terminaria, né, com na 8ª semana ou no 56º dia da 8ª semana, com um ser que contém todos os órgãos e apresenta uma característica, uma aparência nitidamente humana, tá? A partir desse momento, então, inicia-se esse outro processo, essa outra fase, que seria a fase que a gente chama de fase fetal ou período fetal, que é do 57º dia até o momento que a gente nasce. Né? O nascimento ele é o fechamento desse ciclo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento pré-natal, que não é antes do Papai Noel, né? É o desenvolvimento antes do nascimento, natal de natalidade, de nascer, tá? Então, nesse período,
antes do nascimento, nós temos uma divisão, que é período embrionário, podemos ou não ver a subdivisão posteriormente, e o período fetal, sendo que no período embrionário nós temos o processo de organogênese e morfogênese acontecendo, com o objetivo final de termos uma criança com características nitidamente humanas, devido a todos os órgãos que elas possuem, que estão associados à nossa espécie. Depois desse 56º dia, ou seja, no 57º dia, até o momento do nascer, nós teremos uma fase onde nós vamos ver um crescimento desse ser. Nós vamos ter a organogênese ainda acontecendo, sim, alguns órgãos não são formados, mas terminam a sua organização estrutural na fase fetal, mas não produção especificamente. E no caso principal, nós vamos ter uma modificação da forma devido ao crescer, tá? Quando é que uma criança nasce? Bem, uma criança nasce em geral, né, de acordo com uma média aí, literalmente estatística, em torno de 38 semanas, ou alguns 200 faltou agora 280 menos 14, 56 dias, é isso? Mais ou menos isso, tá? deu um branco agora na prof, literalmente, tá? Então, durante esse período, que é o período embrionário, que é o período fetal, a gente vai ver várias coisas acontecendo, né? E essas mudanças que ocorrem, elas dão base para conceitos mais elaborados da nossa disciplina, né? E explicam e demonstram o que, na verdade, a gente vai estudar dentro da embriologia ou dentro do desenvolvimento humano, tá? Pré-natal, que é importante que a gente saiba, visto que a nossa espécie, assim como tantas outras, não termina o seu desenvolvimento ao nascer, né? Nós persistimos nesse processo até basicamente grande parte da nossa vida. Então, na embriologia, nós temos as mudanças que aquela célula ovo-zigoto vai ter na sua formação, na sua multiplicação, na organização em tecidos, na organização desses tecidos em órgãos, dos órgãos em sistemas e do sistema no corpo como um todo. Tá? Então, todas essas mudanças, e esse termo aqui é bem legal que a gente fique, né? O termo mudança é restringido a um momento específico, que é o período pré-natal, tá? Exatamente porque a gente visualiza essa continuidade do pré para o pós-natal, a gente tem que ter noção muito clara, e eu acho que esse é o grande objetivo pelo qual a Embrio ela é básica para todos os cursos da área da saúde, a gente tem que ter essa visão clara de que o que acontece na vida intrauterina, o sucesso ou o fracasso, está relacionado diretamente ao sucesso ou fracasso da nossa vida pós-natal, tá? Então, tudo que a gente vivencia lá é fundamental para a nossa vida no pós-natal, certo? Por que é importante que a gente tenha essa visão? Quando a gente estuda êmbrio com um curso completo, tá? A gente vê que a êmbrio ela tem a capacidade de permitir que a gente entenda, que a gente tenha uma elucidação da nossa anatomia, da anatomia macroscópica, tá? Do porquê que o coração tá entre os dois pulmões, por que ele tá virado basicamente para a esquerda, né, em geral, por que nós temos uma rotação
rotação nos nossos intestinos, por que a gente consegue fazer essa separação em intestino delgado, intestino grosso, né? Qual a relação entre esses dois, né? Por que é que nós temos toda a base do sistema reprodutor mais na região mais baixa, na parte abdominal. Então, todas as questões associadas à anatomia macroscópica são explicadas quando a gente estuda êmbrio, visto que na êmbrio a gente estuda como e quando os órgãos vão sendo formados, certo? Além disso, quando a gente estuda êmbrio e estuda a normalidade, a gente vai ver que qualquer coisa que fuja desse padrão de normalidade é uma variação. Variações essas que são imperceptíveis no processo metabólico final ou que podem ser, inclusive, dificultadoras ou impedidoras da vida. Tá? Então, por exemplo, algumas variações. Quando vocês estudarem anatomia, vocês vão ver que a altura de alguns vasos sanguíneos é variável de pessoa para pessoa, né? Que tem, por exemplo, que pessoas que ao invés de ter um rim em cada lado, têm apenas um rim, ou tem os dois do mesmo lado, tá? Mas que isso não impediria, a princípio, a sua sobrevivência. Tem pessoas que têm um processo de dextrocardia, que é o coração levemente inclinado para a direita ao invés da esquerda. Quando é só a dextrocardia, é algo que em geral não tem nenhum problema. Entretanto, a dextrocardia pode estar associada a um processo de reversão de lado de todos os nossos órgãos ímpares. Isso sim pode causar algum tipo de problema que inviabiliza inclusive a vida, tá? Então, aí a gente tem fundamental importância de entender, porque a EMBRE estuda esses fatores que induzem e regulam essas alterações estruturais e fisiológicas. E o que é mais lindo na EMBRE, que está sendo falado muito, muito, muito nos últimos anos, são sobre esses fatores associados ao próprio comportamento, tá? Ao comportamento humano, que também é desenvolvido ao longo do pré-natal e que o que a gente vivencia de forma comportamental no pré-natal tem uma influência direta no nosso comportamento no pós-natal. Infelizmente, nós temos ou não temos, numa disciplina de 30 horas, capacidade de trabalhar todo o processo de organogênese, toda a construção desse corpo que é formado ao longo dessas aproximadamente 38 semanas, ou 260 dias aí, tá? 266 dias. Entretanto, a gente vai poder sim fazer uma relação muito forte, né, dessa questão comportamental. Então, ao longo das nossas videoaulas, a gente não só vai falar sobre os fenômenos biológicos associados à organogênese, mas também dá essa ênfase, porque esse período é um período que tu não só constrói corpo, mas tu também constrói identidade. É tão forte isso ultimamente na embriologia, que o termo embriologia tende até meio que estar em desuso, digamos assim, né? O termo mais correto, acredito eu, que deveria ser utilizado quando se estuda desenvolvimento, realmente é biologia do desenvolvimento, visto que a biologia ela é um termo muito geral que está associado ao estudo da vida durante o desenvolvimento. E a vida não é só o aspecto físico, né? A vida ela tem outros processos envolvidos, né? Tem outras associações a serem feitas, né? Não só a parte física, mas também a parte comportamental, a relação com a parte, as nossas dimensões, né? As nossas dimensões são criadas. O homem é um ser biopsicossocial, então essas dimensões já são observadas e criadas durante o período que a gente chama de período pré-natal, certo? Então, quando a gente retorna a esse termo em embriologia, tá? A gente realmente
tem que ter agora essa visão bem mais geral de que tudo inicia com esse encontro, um encontro entre duas células preparadas para isso, espermatozoides, no caso, no homem, e o gameta feminino, que é o óvulo, né? E vocês devem se lembrar aí que óvulo é o gameta ou a célula haploide feminina. Nós não liberamos óvulos, mas nós produzimos o óvulo para que ele possa então encontrar-se com os espermatozoides e acontecer um processo que é muito maior que esse encontro, né? Porque não é simplesmente um encontro, né? Eu digo, oi, tudo bem, encostou e foi, né? Essa fusão entre duas células que estabelece a formação de uma só, esse compartilhamento de material genético que estabelece a formação de uma célula única, que é a célula ovo-zigoto, tá? Do qual você terá todo o processo de formação de uma nova vida, tá? Então, são vários conceitos que nós vamos utilizar ao longo dessas próximas videoaulas e que serão conversados à medida que eles vão acontecendo. Nesse primeiro momento, então, eu gostaria realmente de frisar o que é a embriologia, que é um estudo de mudanças que ocorrem durante a nossa vida intrauterina, mudanças que levam essa célula, que é a célula ovo-zigoto, a se tornar aquele bebê cuticute que nasce, né? Que tem sim possibilidades imensas em relação à forma e comportamento, tá? Que a gente tem que pensar que durante esse desenvolvimento é constituído ou é a base para todas as nossas dimensões, não então só biológica, mas também psicossocial, tá? E que nós temos durante esse momento, durante essa etapa, que é o pré-natal, tá? Especificamente, que nós temos um conjunto de fatores que são continuamente observados. Duas etapas, uma fase que a gente chama de fase embrionária e uma fase que a gente chama de fase fetal. E, em seguida, tá? Processos mais comuns em cada uma dessas fases. Sendo que na fase que a gente chama de fase embrionária, a gente tem o boom da organogênese e morfogênese. E na fase fetal, um processo contínuo de organogênese e morfogênese, mas principalmente essa morfogênese, né, esse crescimento, mas esse crescimento não só em corpo, mas um crescimento de funções exercidas por esses órgãos, tá? Que foram produzidos lá durante a vida embrionária, nos primeiros 56 dias da nossa vida. Então, eu convido vocês a virem com com o seu coração abertinho, tá? E com muitas dúvidas aí, a nos acompanhar nos próximos vídeos que vão ser lançados aí no meu canal, tá? Um grande abraço e espero vocês até mais!